tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Berriel, estou aqui no Congresso Brasileiro de Treinamento Físico e Nutrição Esportiva para falar um pouquinho de preparação física e monitoramento de carga no voleibol. O propósito dessa aula aqui é introduzir vocês ao sistema de treinamento no voleibol e as demandas físicas que nesse esporte são exigidas, né? Trazer algum subsídio teórico e prático, né, a respeito de como funciona a preparação física para auxiliar, né, na formação dos profissionais que eventualmente tenham interessado em atuar no voleibol. E também vamos trazer alguns modelos do que como a gente aplica essa teoria na seleção brasileira. Começar falando um pouquinho de mim, né? Meu nome é Guilherme Pereira Berriel, eu sou formado em Educação Física, licenciatura plena pela UBRA, tenho uma especialização em Preparação Física Esportiva pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou mestre e doutor, tenho mestrado e doutorado, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalho há mais de 20 anos como preparador físico no voleibol, tendo trabalhado em clubes como a UBRA, no Rio Grande do Sul, Minas Tênis Clube em Minas, e alguns clubes no exterior também, como na Polônia, no Cuprum Lubin. Atualmente eu sou preparador físico das seleções de base da seleção masculina e também auxilio na adulta, né? Bom, dentro dos nossos tópicos aqui, a gente vai ver um pouco da evolução física, né, o desempenho multifatorial que está envolvido por trás da preparação física, as demandas físicas, as demandas biomecânicas e o controle de carga, né? Tudo isso relacionado à preparação física. Bom, iniciando, então, vamos falar um pouco de como funciona o sistema de jogo no voleibol, né? O sistema de jogo no voleibol, ele basicamente são três, né? O 6-0, que é esse primeiro aqui que diz respeito, e o número de 6-0, porque 6 jogadores fazem todas as funções, né? Então, quando o jogador estiver nessa posição, vai ser ele que vai fazer o levantamento, quando ele estiver nessas posições aqui, vai ser eles que vão ser responsáveis pelo ataque, quando eles estiverem nessas posições aqui, eles vão ser responsáveis pela recepção e pela defesa, né? Mas, assim, com o passar do tempo, né, esse sistema 6-0 foi um sistema que foi adotado lá no início do voleibol, quando o voleibol foi criado lá, né? Então, ao longo do tempo, ele passou por um processo de evolução, evoluindo para o 4-2, e aí 4-2, esse número 2 diz respeito aos levantadores, né? Então, sempre que um levantador ele está na rede, né? Tem um que vai estar na rede e o outro vai estar no fundo. Sempre o que estiver no fundo vai fazer o levantamento e o levantador que está na rede vai ser atacante, né? Isso aqui é um sistema com infiltração, né? Para poder ter sempre 3 atacantes na rede. Depois, e o sistema mais usado hoje, eu diria que em termos de voleibol profissional é o sistema que é usado hoje, não tem mais nenhuma equipe que usa o 4-2, é usado o 5-1, né? E 5-1 por quê? Porque nós temos um levantador e em todas as posições da rede ele vai fazer o levantamento, né? Então a gente tem, em relação aos outros dois sistemas, uma especificidade de cada jogador muito grande, né? E isso traz para a preparação física uma exigência um pouco diferente, né? Esses jogadores, como eles têm funções diferentes, eles também têm que ter uma preparação física adequada, né? Para cada função que eles exercem. Por exemplo, o levantador é muito difícil atacar uma bola, né? A ação semelhante ao ataque que ele vai ser quando ele saca. Na rede, todas as ações deles ou vai ser de bloqueio ou vai ser de levantamento. Então, ele tem uma demanda física um pouco diferente de um jogador que ataca, né? Que tem que ter uma capacidade de salto bem maior para poder ter uma supremacia nessa ação de ataque, né? Então, isso mostra o quanto que o voleibol, ao longo dos anos, ele acabou evoluindo e, consequência disso, a preparação física também evoluiu, né? Eu diria que até esse sistema 4-2 aqui, a preparação física ela era muito genérica, ela não levava muito em consideração as especificidades de cada jogador, né? E aqui, ainda hoje, nós temos o líbero, que é um jogador que nem participa nas ações de rede, ele não salta, ele só participa das ações defensivas. Então, isso mudou muito a forma como os profissionais, né, os preparadores físicos, veem a preparação física no voleibol. Uma outra mudança bastante significativa no voleibol
diz respeito à forma como o jogo era jogado, né? Até alguns tempos atrás, final dos anos 90, ali, início dos anos 2000, o voleibol era jogado no sistema de vantagem. E o que, que era esse sistema de vantagem, né? Para te fazer um ponto, só conseguia fazer o ponto quando tu sacava, né? Ou seja, eu tinha que sacar, a outra equipe errar, ou eu bloquear, ou ter a bola de volta e colocar a bola no chão para poder fazer o ponto. Se eu não estivesse sacando, eu recuperava a vantagem, ou seja, eu recuperava o saque e isso não, não era um ponto para a equipe. A partir do final dos anos 90, se introduziu o sistema de pontuação de breakpoint, ou seja, tudo é ponto, né? E o que que isso aconteceu? Então, eu sacando ou eu recebendo o saque, se eu colocar a bola no chão, né, dentro das regras, eu vou fazer o ponto para minha equipe. E qual foi a modificação principal que isso trouxe do ponto de vista da preparação física? A duração do jogo, né? Os jogos que levavam em torno de 3 a 5 horas, eles passaram a levar 1 hora e meia, 2 horas e meia, no máximo, assim. Eu diria que é muito raro a gente ver um jogo que leve 2 horas e meia, no máximo 2 horas, né? Então isso reduziu muito. E essa reduziu mudou um pouco a forma como se vê a preparação física começou a se ver a preparação física no voleibol, né? Ele deixou de ser um esporte de resistência, onde se trabalhava muito a questão aeróbia, e num jogo de 1 hora e meia, 2 horas, as ações de potência são muito mais fortes, ou seja, são ações muito mais rápidas, né? Começou a dar mais importância a esse aspecto. Uma outra modificação bastante importante que acabou modificando um pouco a forma de ver a preparação física diz respeito à introdução do líbero, né? Primeiro, o líbero ele entra nos jogadores centrais, né? Aqueles que ficam no meio da rede quando eles estão, né, nas posições da rede. Quando eles estão no fundo da quadra, esses jogadores ficam de fora da quadra, né? Eles sacam e ficam de fora. Quem entra é o líbero, né? E o líbero, o que que ele faz? Ele tem como principal objetivo recepcionar o saque adversário ou defender os ataques adversários, né? E isso acabou acarretando, primeiro, aumentou o tempo de recuperação dos centrais, porque quando eles vão para o fundo da quadra, eles não ficam em quadra, eles vão para o banco, ficam sentados e conseguem se recuperar. Com a introdução de um especialista em defesa, o que, que acontece também? A bola começou a ficar mais tempo em jogo, que também aumentou, acabou criando uma diferença no tempo de bola em jogo, e isso também traz uma modificação de como a gente vê a preparação física, né? E isso, né, tendo um atleta que, por exemplo, não vai para a rede, ele não salta, né, ele não participa de ações ofensivas, como ataque, bloqueio, não saca também, criou mais uma especificidade de treinamento, né? Ou seja, um atleta que tem uma característica muito diferente das outras em relação à demanda da necessidade que ele precisa para jogar voleibol. Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu estou trazendo os dois vídeos, tá? Nesse primeiro vídeo aqui, ó, é a final olímpica de 1992, onde o Brasil, na Espanha, em Barcelona, ganhou da Holanda, né, por 3 sets a 0 e foi campeão olímpico. E aqui é a final do Rio de Janeiro, 2016, Brasil e Itália, né? Então, só para vocês terem uma ideia, olhem a diferença da dinâmica do jogo. Olhem o saque nesse jogo aqui. Olha como a bola vai lá em cima, é uma bola mais lenta. Agora, olhem nesse vídeo aqui, olha como o saque é muito mais rasante, é muito mais difícil de poder de poder recepcionar essa bola, né? Isso mostra o tanto de como o voleibol mudou e como a preparação física precisou mudar ao longo dos anos, né? Aqui a gente vê que nesse vídeo aqui, por exemplo, os atletas eles têm que ter uma relação de velocidade, de deslocamento para chegar à bola muito maior do que aqui, que era uma bola que vinha alta lá longe, dava tempo de tu pensar o que tinha que fazer e ir na bola, né? Então, e isso tudo é como a gente vai adaptando o voleibol ao longo do tempo, né? Só para vocês terem uma ideia, esse jogo aqui era um jogo que foi disputado no sistema de vantagem, né? Até 15 pontos, e aqui já era tie break. Então, né, para vocês terem uma ideia, na prática, o quanto que esse jogo, né, apesar do esporte em si não ter mudado nenhuma regra assim muito significativa, mas a demanda física envolvida nele ficou bem diferente foi modificando ao longo dos anos. Aqui também uma outra relação que diz respeito à evolução física no voleibol, né? Diz respeito aos aspectos antropométricos, né? Então aqui a gente tem dados de um estudo
que mostra que ao longo dos anos os atletas que participaram de mundial, eles foram crescendo, né, em estatura, tanto nos homens quanto nas mulheres, né? Então, vocês podem ver que o que aconteceu, os atletas eles cada vez ficaram mais altos. E por que que se deu isso? Porque como a gente tem ali a rede a 2,43 no masculino e 2,24 no feminino, e essa rede ela e faz a regra do jogo faz com que a bola passe por cima da rede para cair nas quadras adversárias, né? A questão de estatura ela acaba sendo um determinante importante na prática do voleibol. E ao longo dos anos, as equipes, as seleções cada vez mais procuraram atletas mais altos para poder compor as suas equipes. Só para vocês terem uma ideia, eu sou preparador físico agora também da seleção 21, a média de estatura da nossa seleção 21 ela é mais alta do que a seleção adulta. Por quê? Porque a gente cada vez mais vem buscando meninos mais altos, né? Essa é uma seleção que a gente tem um menino que desde os 14 anos já tinha mais de 2,10 m, hoje ele tem 2,17 m, compõe a seleção. Então a gente está sempre atento a essas adaptações, essas questões, né, de antropométricas, porque a gente sabe que isso vai determinar também, é uma determinante na questão de sucesso no voleibol. Então a gente mostra que como essa questão do corpo do atleta, né, tem uma relação importante com essa evolução também. Aqui só para a gente começar a falar um pouquinho já de desempenho multifatorial, né? Eu acabei de falar para vocês ali, né, que a estatura ela é importante para a prática do voleibol, né? Porém, ela não é a única determinante aqui. E esse estudo ele é muito interessante porque o que que ele fez, né? Ele fez uma avaliação de mundiais e Jogos Olímpicos do ano 2000 até o ano de 2012, né? E dividiu as equipes de primeiro nível, as que terminavam em primeiro a quarto lugar, segundo nível de quinto a oitavo e terceiro nível de nono ao último colocado, né? E aí ele fez uma série de questões, como estatura, envergadura, alcance de ataque, alcance de bloqueio e idade. E tanto no masculino quanto no feminino e em todas as posições de jogo, como ponteiros, levantadores, meios e opostos, né? Eles viram que a variável determinante do primeiro ao quarto lugar era a idade, ou seja, atletas que tinham uma maior experiência no voleibol, eles compõem as equipes que acabam ficando nas primeiras posições. Eles atribuem isso ao quê? Ao fato desses atletas terem mais experiência, né? Então a gente tem que entender que a questão física, a preparação física, ela é importante, sim, ela é importante, o preparador físico tem que ter noção disso, mas a gente também, enquanto preparador físico, tem que ter a noção de que isso não é a única variável que vai determinar do teu atleta ter sucesso ou não, ou da tua equipe ter sucesso ou não. Tem uma série de questões técnicas e táticas que envolvem outros profissionais, né? E é importante que a gente consiga conciliar o nosso trabalho com essas pessoas da melhor maneira possível para que todos consigam ter sucesso, né? Então, aqui falando um pouco disso, né? O desempenho ele é multifatorial. O fato de eu ter os maiores jogadores não quer dizer que eu vou ser campeão. O fato de eu ter o trabalho físico primoroso nos que diz respeito dentro das teorias do treinamento, tudo certinho, não quer dizer que isso vai me garantir. Se eu não tiver um trabalho bem coordenado com a outra parte da equipe multidisciplinar, que são os treinadores, fisioterapeutas, médicos e psicólogos, né, eu não vou conseguir. Na realidade, existem muitos caminhos, né, e a integração de todos esses profissionais é que vai determinar o sucesso ou não de uma equipe. Então, a gente poder sempre estar dialogando, entendendo, e entender também o preparador físico, ele não tem que entender só de preparação física, ele também tem que entender de aspectos técnicos, ele também tem que entender de aspectos táticos, para poder aprimorar o seu trabalho dentro da condição física. Ele também tem que entender um pouco de psicologia, né? Tu tem que fazer com que o atleta compre a tua ideia. Tu pode ter o melhor dos treinamentos, mas se o teu atleta não comprar a tua ideia, tu não vai conseguir ter sucesso. Então, essa integração é muito importante para que a gente consiga ter sucesso dentro do nosso trabalho. E ele é multifatorial também do ponto de vista do que diz respeito como a gente vai trabalhar, né? A gente pode, dentro do voleibol, a gente pode trabalhar de diversas formas, né? A gente pode trabalhar com a formação, ou seja, apresentar o voleibol para a criança ali como uma atividade física, como um exercício físico, né? Numa categoria de base, onde a gente já está introduzindo um aspecto mais de competição
para esses praticantes, né? No profissional nem se fala, né? É onde está a performance máxima da prática esportiva e no amador também. Hoje em dia é muito grande a procura por pessoas que têm uma outra atividade para jogar seu vôleizinho como um hobby, como um exercício físico, né? E essas pessoas cada vez mais querem jogar numa condição boa. E essa condição boa diz estar fisicamente bem para isso, né? E independente da onde a gente for trabalhar, né, e como for trabalhar, ou seja, na formação, na base, no profissional, no amador, o desempenho, a melhora do desempenho é importante, né? Então a gente tem que ter o entendimento e para cada uma dessas variáveis que tem aqui, o trabalho vai ser diferente. Eu costumo dizer, né, que as demandas físicas no voleibol elas se dividem em duas, né, as relacionadas a características do jogo e as características motoras do jogo, né. Então a gente vai começar a ver elas um pouquinho separadas. E quando a gente fala de características do jogo, a gente está falando da fisiologia geral da prática do esporte, né, ou seja, quais são as demandas físicas que estão envolvidas na prática geral do esporte, assim como também as questões, né, motoras de cada atleta e como acontece o jogo do ponto de vista do atleta, que está relacionado às questões biomecânicas, né? Então, quando a gente fala de características do jogo, a gente fala de duração do rally. E o que é o rally, né? O rally é quando a gente imagina que o atleta sacou a bola, a outra equipe recepcionou, o levantador levantou e atacou e a bola caiu no chão. Enquanto a bola estiver em jogo, é considerado um rally, né? Então, isso é uma demanda fisiológica. E também o tempo de duração de uma partida, né? Hoje em dia, uma partida que se disputa em 5 sets, de uma maneira geral, ela leva em torno de 2 horas, né? Então, isso também compõe essa característica fisiológica. Do ponto de vista das questões biomecânicas, né, estão relacionadas aos saltos, deslocamentos e os sprints que os jogadores vão fazer, né? Então, isso está relacionado como biomecanicamente os jogadores vão fazer dentro da dinâmica do jogo. E quando a gente fala nas características do jogo, né, e relacionadas à duração do rally, à duração da partida, a gente tem que entender que isso vai mudar quando a gente está falando de base e profissional, né? Na base, o rally ele é muito maior porque as crianças não têm a mesma força, não têm a mesma potência, existe uma sequência de erro maior, então o jogo acaba se estendendo mais, né? Já no profissional, não, né? No profissional, as ações são muito mais rápidas. Um rally no profissional masculino hoje, ele gira em torno de 3 a 4 segundos em média, né? No feminino, um pouquinho mais, em 12 segundos, né? Então, a gente tem uma ideia de que isso vai ser diferente de conforme a gente vai estar trabalhando, né? Também, se for no masculino e feminino, né? Como eu falei anteriormente, um rally em média no masculino ele dura em torno de 3 a 4 segundos no máximo aí. Muito raramente a gente vai ter um rally que vai durar 20, 30 segundos, 1 minuto. No feminino isso já é bem mais comum. E por que acontece, né? As ações no masculino elas são muito mais potentes, né? Então, um saque no masculino é mais rápido, um ataque no masculino é mais rápido também, os atletas do masculino acabam saltando mais e isso acaba criando uma supremacia em relação ao adversário. No feminino não é tanto, então faz com que a bola permaneça em jogo por mais tempo no feminino em relação do que no masculino. Então isso se faz uma diferença. E aí, do ponto de vista que eu falo, né? Vou montar um treinamento de preparação física, ele é igual para o masculino e para o feminino. Não, não é igual, ele vai ser diferente porque tem que respeitar essas demandas de duração de rally, de duração de partida que estão relacionadas a cada gênero. E como é que a gente faz, né, essa treinamento de duração de rally, duração de partida, dessas necessidades metabólicas, né? Com treinamentos na própria quadra, né? Simulando situações de jogo, né? Com algumas características levemente diferentes, mas de uma maneira geral, essas ações, essas características são trabalhadas dentro da quadra de voleibol. Falando agora um pouco das características motoras, né, do jogo, né, a gente vai entender que também vai ser diferente da base em relação ao profissional, né, porque os atletas da base vão saltar menos, muitas vezes não vão conseguir saltar, eles não têm o controle técnico da ação
do toque, da manchete, né? No profissional, não. No profissional, a gente já tem o entendimento que esses atletas estão no alto nível e eles têm uma execução técnica das ações muito maior, então a relação da base está muito mais relacionada ao entendimento de aprendizagem daquela ação motora, e no profissional muito mais relacionado à performance, né? E aqui nesses dois campos a preparação física tem que atuar de forma distinta, então a gente tem que ter um entendimento de que quando a gente está trabalhando com a base, aí a base são sub-15, sub-16, sub-17, sub-19, sub-21, vai ter uma variação de treinamento em relação a elas, e no profissional também, né? Que já tem um entendimento, já tem um nível de performance muito melhor. E isso vai mudar também no que diz respeito ao masculino e feminino, né? Os deslocamentos no feminino são muito maior do que no masculino, em função da bola continuar em jogo. Em compensação, os saltos e os sprints, eles são muito mais intensos no voleibol masculino do que no feminino, e em função da potência, da força que o homem ele consegue exercer através da contração muscular, que é maior do que as meninas, por exemplo. Uma outra questão da característica do jogo em função da função de cada atleta. No que diz respeito às demandas biomecânicas do voleibol, né, elas dizem respeito às posições básicas que os atletas ficam para fazer essas ações, né? Então a gente tem uma posição básica, por exemplo, aqui nesse caso, que é para recepção, movimentações específicas de deslocamento de bloqueio, de ataque, né? Ou até mesmo para dar um toque na bola. Então, ter um entendimento de como são esses deslocamentos, quais são as musculaturas envolvidas, para poder fazer um planejamento dessa treinamento é importante. Então, ter o conhecimento dessa demanda é muito importante para fazer um bom trabalho, uma boa avaliação e um bom planejamento no treinamento físico. Aqui, só para vocês terem uma ideia do que diz respeito à questão dessa demanda biomecânica, esse estudo ele fez uma avaliação, né, observacional de como funciona, né, de como é o comportamento de salto em jogadores de voleibol. Então, ele mostra o quê? Que existe uma quantidade de saltos que são para serviço, existe uma quantidade de saltos que são, né, aqui, por exemplo, para bloqueio e para ataque, e cada salto desse aqui tem uma característica diferente. Por exemplo, o salto de bloqueio ele é um salto que não tem passada, né? Ele é um salto que é feito realizado e não existe uma passada anterior para poder ser feita ação, né? Então isso muda do ponto de vista biomecânico cada ação, né? Então, assim como também na questão da recepção, quantos saltos são feitos, a quantidade em relação a cada ação de jogo, né? Então é importante a gente ter esse conhecimento para poder poder criar um estímulo que dê uma resposta a essas demandas mecânicas que o atleta é solicitado ao atleta. Aqui um pouquinho mais em relação às posições de jogo, né? E, por exemplo, o meio de rede, qual é a ação que ele mais faz? Então a gente ele mais faz bloqueio. Então, em relação ao percentual da altura do salto, né? Então, para qual ação que ele faz os saltos mais altos? Então pode ver que não varia tanto o saque é um pouco mais baixo, mas para ataque, bloqueio são parecidos, e a finta também, né? Então, isso tudo a gente tem que ter o conhecimento na hora de planejar o treinamento dos nossos atletas. Aqui também um outro estudo bem interessante que fala da questão dessa demanda biomecânica, de que quanto isso muda ao longo, né, da evolução do atleta. Então aqui a gente tem atletas de várias categorias, né, começando lá do sub-14, sub-16, sub-17, aqui é sub-23, né, e aqui é os adultos já. Então a gente está vendo que a demanda de quantidade de set, de altura de set, ele muda
conforme esses atletas vão subindo de categoria, né? Vão amadurecendo, vão maturando lá desde as categorias de base até o adulto. Uma outra questão relacionada à característica do jogo e principalmente ao salto, sprint e deslocamento é como a gente treina isso, né? E de uma maneira geral, né, essa preparação ela é feita através de exercícios resistidos, principalmente na academia. Aí existem várias formas, né? Tem preparador físico que prefere o treinamento funcional, tem outros que preferem o treinamento de academia mais tradicional, depende de cada um. Todos eles funcionam e todos eles vão dar um resultado positivo desde que aplicados de forma correta e no momento certo, né? Então, essa é a forma que a gente trabalha, de uma maneira geral, essas características motoras relacionadas à prática do voleibol. Só para a gente fazer um panorama geral, né, a gente pode dividir que as demandas do voleibol elas são fisiológicas e dizem respeito ao jogo, né, o tempo de duração, tempo de cada rally, né. Quando a gente fala das questões biomecânicas, elas estão relacionadas aos atletas, né. E aí a partir disso elas vão ter uma diferenciação no que diz respeito ao gênero, né? Se é masculino ou feminino, se é categoria de base ou adulto e o nível de prática de cada atleta. Então, esse é um panorama geral de como as demandas do voleibol elas são subdivididas. Então, a gente tem uma geral que é fisiológica, que diz respeito ao jogo, e uma biomecânica que diz respeito à ação dos atletas e às suas particularidades. Em relação a essas questões das particularidades, né, é importante a gente falar que a força muscular ela tem um peso muito grande no que diz respeito ao treinamento físico, né? E por quê? Primeiro, ela está relacionada à melhora de performance, né? Tendo mais força muscular, a gente vai conseguir fazer deslocamentos mais rápidos, maiores alturas de bloqueio e de ataque. E também ela tem uma função de prevenção de lesões, né? A musculatura, uma musculatura mais forte, mais preparada para aquela atividade, ela vai proteger mais os músculos, ela vai proteger mais os tendões e ligamentos, fazendo com que esse atleta tenha menos lesões. Aqui, só para a gente conseguir falar um pouquinho mais a respeito de como a gente acaba é, analisando essas demandas do jogo. Como eu falei anteriormente, ali as fases do jogo, ela dura de 2,2 segundos a 55. Esses 55 segundos aqui já é mais no feminino, né? Os intervalos entre as ações é de 5 segundos a 12, né? E isso cria o quê? Que os jogadores eles precisam realizar todas as suas ações com uma quantidade de força muito grande, no máximo, né? Com potência e com velocidade, né? Na realidade, a força e a relação entre a força e a velocidade vão nos dar a potência, né? Mas é importante que esses atletas sigam, né? Consigam ser o mais potentes possível. E aqui eu digo que o voleibol feminino, como eu tinha dito anteriormente, os ralis no voleibol masculino giram em torno de 2 a 5 segundos, né? No feminino já é um pouco mais, eles giram em torno de 30, até às vezes tem, não com muita frequência, mas tem também ralis que duram até 1 minuto. No voleibol masculino, ao longo dos anos, esse tempo de rally não tem diminuído. No voleibol feminino já tem diminuído, ou seja, esse tempo de ação no voleibol feminino já está cada vez mais próximo do masculino, mostrando que também as meninas estão conseguindo ganhar maiores níveis de potência, e isso faz com que o jogo acabe, o rally diminuindo um pouco, né, o seu tamanho. 70, como falei anteriormente, né, 70% das ações requerem potência, né, que é a relação entre força e velocidade, ou seja, para sacar, para atacar, para bloquear, para fazer um deslocamento de defesa, né, para fazer uma recepção, é necessário que o atleta faça essa movimentação muito rápido, né? Só para vocês terem uma ideia, no voleibol, aqui na categoria que eu estou trabalhando agora, sub-21, tem meninos que sacam a 110, 120 por hora, ou seja, eles têm, né, para poder fazer um saque nessa velocidade aí, eles têm que conseguirem fazer isso muito rápido. Da mesma forma, quando eles vão receber um saque que vem nessa velocidade, os deslocamentos para irem na bola tem que ser muito rápido, né? Então, o treinamento de força e potência e velocidade, ele acaba sendo preponderante na preparação física do voleibol. Por quê? Porque a maioria das ações elas vão precisar disso, né? Então, só para vocês terem uma ideia, 80% dos pontos que uma equipe faz uma partida de voleibol são de ataque ou bloqueio, né? Então, e são as duas ações que mais necessitam
de força e de potência, né? Então é importante salientar bem isso, que isso é que faz a base do treinamento físico para os atletas de voleibol nos dias de hoje. Aqui eu trago uma relação, né, uma escala, né, de força e velocidade para a gente ter uma ideia de como a gente trabalha, né? Então a gente começa a temporada trabalhando numa escala de força máxima, né? Conforme que trabalhando ali com cargas de 90 até 100% da capacidade máxima do atleta. Quando a gente chega perto da competição, a gente começa a trabalhar com pico de potência, né? E aí a gente trabalha com cargas, aqui está em torno de 30, mas normalmente a gente tem trabalhado entre 50% e 70% do máximo, né, da capacidade máxima do atleta, sempre que essas execuções elas têm que ser feitas na velocidade máxima, né, para poder estar treinando essa, essa variável de potência da melhor forma possível. Aqui tem esse quadro aqui que é do Schmidt-Blinder, né, uma das referências ao treinamento de força, né, e aqui ele mostra com cada tipo de treinamento que a gente vai fazer, de força, hipertrofia, resistência de força, potência, e quais as variáveis que estão que intervêm nisso, né? Então, por exemplo, quando a gente for trabalhar força máxima, a gente tem que trabalhar com cargas altas, né? Quando a gente for trabalhar hipertrofia ou resistência de força, carga menor, potência um pouco menor, a quantidade de repetições por série também ele sugere em cada um desse tipo de trabalho, o número de séries a ser trabalhado também, a pausa de intervalo entre cada série, né, e a forma de execução. Então, isso aqui é uma tabela básica que ajuda muito a gente na hora de fazer o nosso planejamento dentro de um calendário que a gente tem. Então, a gente sabe que quando a gente vai trabalhar potência, a gente vai ter que trabalhar com esses parâmetros aqui. Quando a gente está trabalhando força, a gente trabalha com esses parâmetros aqui, né? Aqui a gente fala, me perguntam muito a questão da hipertrofia, né? Mas a gente não tem como objetivo principal o ganho de hipertrofia. A hipertrofia ela acaba sendo um efeito secundário do principal objetivo, que é o ganho de força dos atletas para eles poderem, né, depois a gente poder trabalhar a potência com um nível de força já bem estabelecido. Quando a gente fala, né, do planejamento também, a gente tem que ver como a gente vai incorporar tudo isso ao longo da temporada. Então, a gente trabalha num sistema de periodização de macrociclo, ou seja, uma temporada, né, maior de um ano. Na seleção brasileira, essa temporada é um pouco menor, ela gira em torno de 3 meses e meio, né, com o final desses 3 meses e meio como nossa competição principal, que ou normalmente é o sul-americano ou é o mundial. Nos clubes, não, né? Os clubes têm uma temporada maior, que gira em torno de 10 meses, sendo que o principal campeonato no Brasil é o Campeonato Brasileiro, que dura em torno de 5 a 6 meses, né? Então, quando a gente faz um planejamento, independente se for no clube ou se for na seleção brasileira, a gente divide em 3 fases, né? Fase preparatória, fase competitiva e fase de transição. Essa fase de transição já é um pouco mais difícil, porque normalmente a fase de transição ela não é feita no clube, a não ser que esse atleta permaneça de um ano para o outro, né? E na seleção, quando ele sai da seleção, ele vai para o clube, e aí ele tem o trabalho que o clube desenvolve com ele, né? Então, na fase preparatória, de uma maneira geral, a gente trabalha com força, né? A gente cria um lastro de força, primeiro, para esse atleta poder resistir às sessões de treino, né? Porque a gente tem que pensar que o atleta ele não tem só o treinamento físico, ele tem o treinamento técnico e tático que demanda uma quantidade de horas muito grande e vai ter o que a gente chama assim de movimentos muito repetitivos. Isso pode ocasionar lesões por overuse, e o trabalho de força nesse sentido ele ajuda a prevenir para que essas lesões não apareçam. Então a gente começa sempre na fase preparatória com um trabalho de força bastante forte, trabalhando com cargas altas, até 90, 95% de um RM. Depois de um período que a gente estabelece essa força, né, a gente vai para a fase competitiva, e aí começa a trabalhar com força rápida, aí a gente diminui as cargas do trabalho e faz essas execuções com maior velocidade, inclui exercícios mais voltados para a potência, como pliometria, como trabalho de levantamento olímpico, entre outros, né? Porque o que está chegando, o atleta tem que estar no melhor da performance dele dentro da fase competitiva, e aí a gente direciona o trabalho nesse sentido para que ele consiga ter um máximo de potência dentro da competição e dentro das partidas de voleibol.
Depois a gente tem uma fase de transição, né, que muito mais é um trabalho só para ele não ter uma perda muito grande, né, que daí é força de resistência, são cargas intermediárias com um número maior de repetições. Isso aí é um trabalho que muitas das vezes não é nem feita no clube ou na seleção, é feita quando o atleta sai, né, ou ele está num período de férias e aí ele não quer ficar parado, a gente orienta eles a fazerem esse trabalho, né? E também quando um pouco antes deles se apresentarem no clube ou na seleção, a gente já orienta também para eles não chegarem ali tão zerados, que nem a gente diz, sem nada, né? Então, para fazer com que esse processo de adaptação àquele sistema de treinamento ali seja o mais rápido possível. Uma outra questão importante relacionada a essas demandas, né, físicas e biomecânicas diz respeito à escolha dos exercícios, né? E o que eu digo com escolha dos exercícios, né? Exercícios que, né, a gente sabe que, por exemplo, numa musculação a gente não vai conseguir fazer um exercício igual ao que acontece no vôlei, mas tem muitos que têm uma transferência bastante produtiva, como no caso dos agachamentos para salto, de alguns exercícios de braço para que sejam similares aos de ataque, né? A forma como a gente ordena esses exercícios também é importante ao longo da temporada, a intensidade que esses exercícios vão ser feitos, né? Que nem eu falei anteriormente, num período de pré-temporada a gente trabalha com uma carga mais alta, num período mais competitivo a gente trabalha com uma carga menor, um número de repetições menores, porque vai ter uma quantidade de jogos maiores, né? O número de séries e a duração do período de recuperação, né? Esse é um fator muito importante que vai fazer com que tudo isso aqui funcione bem. Eu posso fazer o melhor planejamento no que diz respeito à escolha dos exercícios, às ordens dos exercícios, a intensidade que eu vou aplicar esses exercícios ao longo da minha temporada, o número de séries, mas se eu não planejar a duração e os períodos de recuperação, nada disso vai funcionar, né? Tem aquela célebre fase que o treinador de futebol falava, o Vanderlei Luxemburgo, o pijama treine. O pijama treine, ele é importante sim, né? É onde a gente consegue reestabelecer todo o nosso sistema corporal para ele receber um outro estímulo e estar assim, quando ele for para uma partida ou quando ele for praticar o voleibol, ele esteja preparado para aquilo. Então, essas são variáveis bem importantes e que vão ser determinantes no que diz respeito de se ter sucesso ou não quando a gente planeja um treinamento. Falando um pouquinho de carga agora, né, a gente vai falar das estratégias para minimizar as incidências de lesões no voleibol, né? Então a gente tem que pensar que quando a gente faz um programa de treinamento, a gente quer que o atleta melhore a sua performance, né? Porém, se ele começar a tiver ele começar a ter muitas lesões, ele não vai conseguir melhorar essa performance, né? Ele vai ficar tempo parado, tratando, em repouso, e aí ele vai acabar perdendo performance, ele não vai conseguir jogar voleibol no seu mais alto nível, né? E aqui tem esse esquema que eu gosto muito, que ele fala, né, como, o que está por trás, né, do mecanismo de lesão, né? Então ele fala aqui de idade, do sexo, composição corporal, né, a exposição ao tipo de lesão e ao que acontece. Então a gente tem que estar atento a essas questões. Atletas mais velhos a gente sabe que precisam de um tempo maior de recuperação, atletas mais novos a gente sabe que eles têm que ter um período de de aprendizagem daqueles exercícios, né? A relação do controle de carga, quanto que eu vou expor ele à carga de treinamento, isso vai ter uma influência muito grande. Então a gente tem que estar atento a essas coisas para poder aplicar de forma mais assertiva um treinamento. E as principais causas de lesões no voleibol estão relacionadas ao quê? Primeiro, especialização precoce, ou seja, o atleta está desde muito novo fazendo exercícios repetitivos, como ataques, saltos, né, sem um trabalho compensatório, e isso acaba fazendo com que ele tenha uma incidência de lesões maiores, principalmente no joelho, né, ombro que são os que mais acabam acometendo jogadores de voleibol, né? E um que é bastante determinante também nessa questão de incidência é a falta de um trabalho eficiente de condicionamento físico, né? Ou seja, a falta de um trabalho de preparação física que realmente deixa o atleta preparado para ele jogar voleibol, né? Então, é por isso que a preparação física ela tem um aspecto muito importante, né? Hoje em dia, os treinadores eles acabam
escutando muito o que os preparadores físicos falam em função da relação de carga de treino, o que eles podem fazer, o que eles podem treinar, quem pode treinar hoje, quem não pode treinar, quem vai ser poupado, em função de poder ter uma maior eficiência nesse trabalho. E para a gente entender um pouco, né, do que acontece, a gente precisa entender quais são as lesões e quais são os mecanismos dessas lesões, né? Até para poder fazer um trabalho de condicionamento físico que previna isso, né? E aí eu vou mostrar para vocês, né, esse estudo aqui que é dos meus colegas aqui, médicos e fisioterapeutas da seleção brasileira, que ao longo de algumas temporadas eles pegaram todos os recordatórios de lesões, né, os prontuários médicos dos atletas aqui das seleções brasileiras de todas as categorias, e eles observaram que as lesões que mais acometem os jogadores de voleibol masculino no Brasil são o joelho, né, tornozelo em função de entorses e ombro, né? Então aqui a gente tem um panorama que mostra duas lesões por overuse, que é a questão do joelho nos saltos, né, e o ombro no ataque, e uma por trauma, que é a questão de torção para o pé, ou por pisar no pé de um outro colega, ou na bola também. Então a gente consegue ter uma incidência. Com base nisso, a gente sabe quais exercícios que a gente tem que priorizar para diminuir essa incidência de lesões. E uma delas está relacionada ao volume de salto, né? Como eu falei antes, a lesão que mais acomete jogadores de voleibol é no joelho, e isso está relacionado diretamente com o volume de saltos, né? Então, o controle da carga de saltos de um atleta no voleibol é muito importante, porque eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a gente pega atletas saudáveis, né, que não tiveram problema de joelho, e outros que têm o problema que eles chamam de joelho de saltador. E aí o que a gente vai perceber, ó? Que os atletas, as horas treinadas dos atletas saudáveis é menor do que aqueles que têm o joelho de saltador, né? Tanto no masculino como no feminino, entendeu? Ou seja, o volume de treino é uma variável que com certeza ela influencia esse atleta ter ou não algum tipo de lesão, né? Um outro detalhe bastante importante que mostra aqui, saltos realizados no treino. Vocês vão ver que aqui que saudáveis, aqueles que não tiveram problema do joelho, tem um volume de 0,4 saltos, né, por treino, enquanto que os que tiveram problema do joelho saltador 0,6, né? E isso é bastante importante, né? E aí eu gosto muito desse estudo aqui, que na realidade não é um estudo, ele é um editorial de uma revista que ele tenta fazer uma relação, né, indicar uma relação do que a gente precisa controlar para entender a carga de salto, e não somente a quantidade dele, né? Então, ele propõe, né, que a gente tenha que contar a quantidade de saltos, né, ver a questão relacionada ao volume, quantos saltos aqueles atletas dão, mas também relacionada às questões biomecânicas, a carga biomecânica, né? O como é que é o comportamento das articulações desses atletas, né? E outros fatores também, como idade, né? Tipo antropométrico, a gente sabe que atletas um pouquinho mais gordos, eles têm a ter uma tendência a ter maiores lesões do joelho se eles têm um volume de salto maior. Então, ele acha que para a gente considerar uma carga de treino adequada, uma carga de salto adequada, a gente tem que levar em consideração todos esses quesitos aqui. E isso é importante que isso vai dar uma sobrevida maior a esse atleta, né, do ponto de vista dele poder ter uma temporada mais eficiente jogando, tendo menos lesões, quando a gente consegue ter um controle mais eficaz da carga de salto, né? E isso acontece porque a gente tem que pensar, né, que quando a gente propõe um treinamento, a gente, né, quer que o atleta ele consiga ter uma melhora lá, né, melhorar a capacidade dele. Para isso acontecer, a gente tem que aplicar uma carga, esperar um período de recuperação que está aqui, né, para esse corpo ter uma reação a isso e essa melhora acontecer, né? Porém, quando a gente não obedece esse controle do que a gente submete de carga, da resposta que o corpo dá, sem dar um tempo ideal de recuperação, esse atleta não vai melhorando, ele não vai conseguir atingir o objetivo dele, muito pelo contrário, ele vai piorar. E aí é que mora o perigo. Quando a gente faz isso, essa relação de a gente estar melhorando e essa relação de a gente estar piorando, ela é muito tênue, assim, né? Então a gente vai chegar um momento em que o atleta já está indo para uma condição de lesão
sem melhora. Então, ter o controle do quanto que a gente aplica de carga e quanto que a gente dá de recuperação é importante para a performance desse nosso atleta, né? E aí eu gosto muito de fazer esses balancinhos aqui. Quando a gente tem um equilíbrio entre a carga de treino e a recuperação, existem adaptações positivas e essas adaptações positivas elas vão trazer uma melhora na performance, né? Quando a gente tem um desequilíbrio entre essas relações de carga de treino e recuperação, as adaptações são negativas e a incidência de lesão ela é muito grande. E aqui é muito interessante, porque não é só ter uma carga de treino excessiva, às vezes eu tenho uma carga de recuperação, eu dou muito pouco treino para muito tempo de recuperação. E o que acontece? Quando chega na hora do jogo, o atleta também não está preparado para aquilo ali, né? Então, esse equilíbrio entre carga e recuperação é muito importante para que o atleta esteja sempre pronto para poder jogar e treinar. E aqui eu trago alguns estudos que mostram isso, né? Então, a relação de carga com a performance, né? Então, quando a gente trabalha perto da carga ótima, a gente vê que ele tem uma melhor performance, né? Quando a gente sai dessa carga ótima, a gente começa a ver que existe um maior risco de lesões, né? Aqui também tem uma relação muito grande da a carga de treino por mês e o risco de lesão. A gente pode ver que aqui, quando a gente aumentou muito a carga de treino, também aumentou muito a incidência de lesão. Quando diminuiu muito a carga de treino, foi quando teve a menor incidência de lesão. Então, por isso que é muito importante esse controle, né? Existe muita coisa na literatura, já é bem estabelecido que o controle ótimo da carga de treino vai determinar o quanto que o teu atleta vai se lesionar ou não lesionar, né? E aí tem lesões e lesões, né? Dizer que o atleta não vai ter dor é muito difícil, né? Ele vai ter dor o tempo todo, a temporada ela é muito desgastante, porém essas questões é, de pequenas dores é normal. O que a gente tenta evitar são aquelas lesões mais graves, que fazem com que o atleta fique alguns dias fora de treino ou de jogos, né? Então, esse controle visa muito mais isso aí. Aqui também, né, a relação da carga de treino aguda e crônica, né? A relação de carga de treino aguda e crônica, ela diz respeito ao quê? Eu tenho um volume de carga que eu dei até a semana passada, nas 4 últimas semanas, e eu dou uma carga nessa semana. Quando essa carga tem uma diferença muito grande em relação às últimas semanas ou muito baixa, existe uma possibilidade de maior de incidência de lesão, né? Então, ter o controle, né? Ou seja, não fazer oscilações tão grandes de cargas também é importante para não correr nenhum risco. E aqui esse estudo mostra muito isso. Quando houve uma alteração de uma semana para outra para mais de 100 até 40%, a incidência de lesão foi maior. Quando a gente trabalhou aqui com cargas com aumento de 10 ou redução de 10 a 5% de uma semana para outra, a incidência de lesão foi muito menor. Então, esse é um controle que tem que se ter na preparação física também. No que diz respeito às doenças também, né? O atleta não só se lesiona, mas ele pode se acometer de processos inflamatórios, dor de garganta, esse tipo de coisa, e isso também está relacionado, né, à carga de treinamento. Então, quando a carga é muito alta e existe uma maior incidência de ter uma doença, né? Quando a carga não é tão alta, não tem essa incidência tão grande, né? Então, ficar atento que isso também compromete essa questão de saúde do atleta. E como a gente controla isso, né? Então, de uma maneira geral, na seleção brasileira a gente tem usado esse equipamento que é o VERT, né? Ele é um sensor, né? Que ele é colocado num sítio e cada atleta usa ele e vai para o treino para o jogo. Ele me conta quantos saltos o atleta deu e qual a altura de cada salto. Então, com isso, a gente consegue ter uma ideia de carga. Uma outra coisa mais simples, né, não tão sofisticada e mais barata também é o uso das escalas, né? Uma escala de Borg subjetiva de esforço, uma de recuperação e um questionário de wellness também, que diz respeito ao sono, estresse, fadiga e dor muscular, né? Então, a escala de Borg é perguntado para o atleta como é que está o estado de esforço dele, se ele der 0 a nenhum, se ele deu
10 é máximo, né? Então a de recuperação também, como é que ele está recuperado de manhã quando ele chega para o treino? Zero, nenhuma recuperação, e 10 é totalmente recuperado. Então a gente consegue ter uma ideia de como é que o atleta está respondendo à carga de treino, né? Aí sono, né? O sono é um indicativo de pouca recuperação. O atleta que dorme mal, ele vai ter um problema de recuperação e não vai conseguir treinar direito. Estresse, fadiga e dor muscular. Essas são todas as escalas que são simplesinhas de fazer, tu vai acompanhando no dia a dia e tu consegue ter uma ideia de como o teu atleta está respondendo ao estímulo. Só para mostrar um pouquinho a importância, já finalizando aqui disso, né? Tem esse estudo que mostra como os atletas e treinadores veem a percepção de treinamento, né? E aí ele tem um detalhe muito importante. Aqui a gente vê como os treinadores veem e como os jogadores veem. Então, quando era uma carga considerada baixa, né, o treinador dizia que era mais baixa e o atleta considerava mais alto. Quando era moderada, quase não tinha diferença. O treinador e o jogador tinham a mesma percepção, né? E quando era para ser mais carga mais alta, o treinador achava que a carga tinha sido mais alta, né, do que o do atleta sentia. Como se dava? O treinador ia propor o treino e chegava antes de entrar o treino e perguntar: como é que tu acha que essa carga hoje vai ser um treino moderado com uma escala tanto, né? E aí depois, ao final do treino, perguntavam para o treinador. E o que é o mais engraçado disso aqui? É a gente perceber que quando as cargas são baixas e moderadas, o treinador tem uma percepção muito menor do que realmente o atleta sente, né? Ou seja, tá, eu estou dando uma carga que é moderada, baixa, mas o atleta não está sentindo isso. Na realidade, o atleta sente, a percepção dele é maior. E quando a carga está sendo alta, o atleta tem uma percepção menor, ou seja, tu não tá ali vendo, na realidade é uma percepção tua sem uma resposta do atleta. Então é por isso que é importante ver como o atleta responde para te dizer: opa, mas eu pensei que esse era um estímulo que era moderado, mas ele foi forte, então eu vou ter que fazer um ajuste, porque eu não posso criar um acúmulo de ajuste de treinamentos fortes ao longo da semana. Opa, mas eu dei um treinamento que eu achava que era forte, mas os atletas sentiram não tão forte assim. Amanhã eu posso pegar um pouquinho mais forte, porque eles não o treino não alcançou aquele objetivo que eu quis. Então, esse monitoramento é importante para isso. Queria agradecer vocês a oportunidade de poder falar, né? Aqui tem meus contatos, meu Instagram, meu e-mail, né? Assim que vocês tenham interesse, tenham alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que eu respondo vocês, tá? Mais uma vez, muito obrigado e até mais. Girls with the nails done.